Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz. No programa de hoje nós vamos falar da JBS que não para de crescer, está investindo em uma fábrica gigante no Rio Grande do Sul. Vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira, ela é Headhunter e nós vamos falar sobre guia salarial no agronegócio. Média e alta gestão. Vamos dar um giro pelo mercado do milho que anda querendo dar uma subidinha. Vamos também falar do mercado da soja que está de olhos bem abertos na situação climática dos Estados Unidos. E eu vou conversar com Matheus Itagiba, analista de mercado da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do estresse no mercado de grãos e como as proteções financeiras ajudam os produtores. E eu vou comentar também do desempenho inferior de ração animal, o qual se deve ao menor ritmo das cadeias produtivas de bovinos de corte e de leite, e também da estabilidade na produção de suínos e frangos de corte. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da JBS que não para de crescer. Está investindo em uma fábrica gigante no Rio Grande do Sul. A JBS do Brasil anunciou que está construindo uma fábrica de ração em Seberi, lá no estado do Rio Grande do Sul. A nova unidade deverá gerar até 110 empregos diretos e a produção irá abastecer os produtores de suínos em 36 municípios vizinhos, pelo menos é o que informou a JBS. A empresa de processamento de carne está investindo cerca de 250 milhões de reais, 47 milhões de euros no projeto e aposta no potencial da região de Seberi para expandir a capacidade de processamento de suínos da marca Seara no Rio Grande do Sul. Atualmente, a empresa possui mais de 40 fábricas de ração em operação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A JBS afirmou que o aumento no fornecimento de ração, os produtores poderão dobrar a capacidade de criação de suínos até final de 2023, tornando a região o principal polo produtor de suínos do estado. A JBS disse que a construção dessa nova fábrica de ração, ela faz parte de uma série de investimentos anunciados em abril de 2021, totalizando 1 bilhão e 700 milhões de reais ou 322 milhões de euros lá no Rio Grande do Sul. As contribuições feitas no período de 2021 a 2023 incluem expansão e melhorias em unidades em 7 cidades, incluindo Seberi. E agora vamos dar um giro pelo mercado do milho. Os preços do milho, eles estão em processo de recuperação na maioria das regiões, acompanhadas pelo CPEA, impulsionados pelo avanço nas contratações internacionais. De acordo com os pesquisadores do CPEA, os produtores estão afastados das negociações no mercado à vista, concentrados nas condições do campo nacional e no clima lá nos Estados Unidos. A restrição na oferta tem impulsionado os preços em importantes regiões produtoras como Paraná, Goiás e Mato Grosso. No mercado internacional, as valorizações do milho estão relacionadas às piores condições das lavouras nos Estados Unidos. Além disso, preocupa o setor a falta de renovação do acordo de exportação de grãos por meio do Mar Negro pela Rússia, cujo término está previsto agora para o próximo mês de julho, dia 18. As altas nos preços internacionais foram limitadas pela previsão de chuvas no final da semana em áreas dos Estados Unidos, o que pode aliviar o estresse hídrico nas lavouras. E agora eu vou conversar com Ana Carolina Cavalcante Pereira. Ela é Headhunter e nós vamos falar sobre
Guia Salarial no Agronegócio, Média e Alta Gestão. Ana Carolina Cavalcante Pereira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Uai, tá ótimo. Tá meio afastada, né? Muito trabalho? Graças a Deus. Então tá bom. A Ana, ela faz um trabalho muito interessante, voltada para o agro. Ela é, vamos dizer assim, caçadora de talento no agronegócio. Ela vai atrás, quando uma empresa necessita, ela vai em busca de funcionários para essa empresa. Então, essa é a função dela, Red Hunter. E hoje nós vamos falar da faixa salarial, do din-din, que o funcionário do agro, dependendo do nível dele, recebe. É mais ou menos isso? Isso aí, Antônio. A gente teve a oportunidade de, como a Fox Human Capital, na divisão de agronegócios, fazer o lançamento do primeiro guia salarial de agro. E a gente fez isso baseado em média e alta gestão. Foram mais de 500 profissionais que nós falamos, mais de 150 empresas, em que a gente conversa tanto para os processos seletivos e também a gente fez uma abordagem, várias pessoas contribuíram, profissionais e empresas, para a gente levantar esses dados, e isso foi compilado dentro desse guia salarial que a gente publicou recentemente aí. Então, vamos aquela clássica pergunta. Vai de quanto a quanto? Isso depende, isso é muito variado por posição, né, Sim. por vaga. Então, como a gente trabalhou de média e alta gestão, nosso guia, depois se vocês quiserem ter acesso, podem entrar no nosso site, vocês vão conseguir. Mas o nosso guia, ele é focado tanto na parte de finanças, na parte de operações, na parte de logística. Então, a gente traz médias salariais, exatamente, por setores e por cargos. Então, a gente tem desde coordenador, gerente, diretor, a gente passa por todas essas áreas com a média salarial que a gente encontrou, desde mínimo, média e máxima entre todas essas posições, baseado pelos setores. Outro dia uma pessoa me disse assim, olha, quem se especializar na linha do agro, quer dizer, o sujeito fez lá direito, o que tem de contrato, o que tem de contrato entre multinacional e propriedade rural é muita coisa. Na área de administração de empresa, economia, TI, você não tem noção a quantidade de gente que o agro precisa. Isso é muita verdade. A gente até trouxe nesse guia salarial, quem tiver acesso, informações sobre o mercado. Então, quais são as áreas que estão aquecidas? Trouxemos informações sobre agtechs. E qual é o site? O site é www.foxhumancapital.com.br. Então, vamos lá. www.fox, F-O-X, né? Fox, human de humano, mas sem o O, human, capital. É isso mesmo? Exatamente. .com.br. Exatamente. Então vamos lá, www.foxhumancapital.com.br. Se você entrar lá, você vai poder escolher tratorista, diretor, gerente. Você vai ter uma noção do que é o agro, da grandeza que é do agro. E o agro não fica só em propriedade rural, não. Nós temos as agroindústrias. Exatamente. Que é outro departamento fundamental, né, Ana? Exatamente. E a gente observa também, Antônio, que teve uma outra informação que está lá no nosso guia, que teve uma grande diferença do RH do agro, comparando. Porque tem muitas grandes empresas familiares, né? E elas estão buscando profissionalização de processos. E os RHs já estão olhando para isso, para olhar para as pessoas internamente e desenvolverem para assumir esses cargos de média e alta gestão também. A gente percebeu muito isso conversando com essas pessoas do mercado, né? E na agroindústria não é diferente. E está precisando de muita gente, não está? Sim, com certeza. Tanto nós somos especializados em média e alta gestão, mas como a gente conversa bastante com empresários, diretores, enfim, a gente percebe que tanto na média e alta gestão como na parte operacional, tem demandas muito grandes de profissionais especializados. Na nossa percepção, em tudo que a gente já percebeu até agora como Fox Agro, o agronegócio gosta muito de pessoas que entendem de agro. Pessoas que vão realmente colocar a botina, ir lá no campo, entender como é que funciona o processo. Não adianta você querer ser um diretor financeiro só de escritório. Não, ali, né? não adianta não. Aí você pisa na bola, você dança. Exatamente. Tem grandes corporações que ok, mas de maneira geral o agro gosta de quem entende de agro. E se a pessoa às vezes não tem tanta expertise dentro do agronegócio, pode começar com algumas experiências e aí fazendo essa transição, vir de uma outra área para atuar dentro do segmento do agro. Olha, só para você ter uma noção, tem muita gente que faz agronomia, veterinária, zootecnia. E aí vai trabalhar numa empresa. Realmente, a pessoa que faz agronomia ou veterinária e tal, ele tem uma noção do campo, ele sabe quando planta, quando colhe, ele conhece um animal, tal.
Mas quando ele entra para uma empresa para trabalhar, aí a coisa inverte. Aí ele tem que fazer curso de marketing, curso de administração, algum curso relacionado a direito. É o contrário, né? Então, se você fez administração, queira ou não, você vai ter que ter uma visão geral do agro. Senão, não vira, não. Agora, que está precisando de muita gente, isso está. Né? Um grande exemplo, dentro da Fox, o time de headhunters são do agro. Então, eu venho da engenharia florestal, a gente tem médico veterinário, pessoas do agro, para conversar com o agro, entender as demandas do agro de maneira específica para a gente conseguir atender, mesmo sendo cargos de média e alta gestão, que às vezes não estão ali muito no operacional, precisa entender a estratégia, precisa entender o mercado. Claro. Bom, se você quiser conversar com a Ana Carolina, aí vai o e-mail da Ana. É carolina.cavalcanti@foxhumancapital.br. E o Instagram dela é @foxhumancapitalbr. Então você entra em contato com a Ana, pode bater um papo com ela, que eu tenho certeza absoluta que ela vai te atender, dar umas dicas, enfim. Deixa lá o seu currículo, inclusive com ela, né, Ana? Isso, a gente tem todas as vagas da Fox, estão no site, todas as vagas que a gente trabalha, então a pessoa pode ter acesso a isso. E também, se tiver alguma demanda, pode enviar para a gente por e-mail, que a gente está aí à disposição. Tá certo. Ana, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu acho que, para quem assistiu esse bate-papo nosso agora e tiver aí querendo entrar no agro, está na hora. O agro está crescendo e vai continuar crescendo. Ana, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Antônio. E depois do intervalo, nós vamos comentar sobre um tema muito interessante, que é o mercado da soja, que está de olhos bem abertos na situação climática dos Estados Unidos. Vou conversar com Matheus Itagiba, analista de mercado da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do estresse no mercado de grãos e como as proteções financeiras ajudam os produtores. Nós voltamos já, é um minutinho só. Final de semana chegando, nada mudou, você segue bem informado nessa sexta-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. Acompanhe o início da Operação Férias Escolares 2023. As ações serão coordenadas pelas polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, Detran e Corpo de Bombeiros. E eu quero ver você se inscrevendo agora no YouTube da TV Serra Dourada Oficial, ativa o sininho e receba o melhor da notícia e do entretenimento. Até lá! Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas, Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia, a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste, nutrição animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Temporada do Araguaia. Oferecimento Equatorial Goiás. Pelo futuro todo dia. Apoio Assembleia Legislativa de Goiás. Gestão servindo a população. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você.
Diversão, belos lances, golaços e muita informação. Eu tô curioso, hein? Vamos curtir junto? Tem SBT Esportes. Novas oportunidades para quem fez o Enem. Vamos nos unir e reconstruir o país. Pra Uni, aí vou eu. Com minha nota do Enem, eu conquisto a bolsa de estudos no curso que eu sempre quis. A universidade agora é para todos. Fies, aí vou eu. Ter apoio para financiar o curso dos meus sonhos é justiça social. Vá até o acesso único e conheça as suas possibilidades. Ensino superior, aí vamos nós. Seja qual for o seu caminho, estaremos unidos, construindo um Brasil mais justo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Nos acompanhe nesse programa maravilhoso, Receita de Sucesso, na TV Serra Dourada, no próximo sábado, às 9 horas. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Eu estou de volta e agora nós vamos falar do mercado da soja, que está de olhos bem abertos na situação climática lá nos Estados Unidos. E a conclusão dos pesquisadores especializados do CPEA apontam que os preços da soja nos Estados Unidos continuam subindo devido às crescentes preocupações com as condições das lavouras. E que o Brasil, aqui no Brasil, o repasse dessa valorização tem sido limitada por desafios cambiais e prêmios. Quer dizer, quando a coisa está ruim lá, aqui podia estar bom, tem problema de câmbio. De acordo com o CPEA, embora as valorizações no mercado internacional tenham encorajado os vendedores brasileiros, muitos estão cautelosos e aguardando novos desenvolvimentos no mercado interno. Os prêmios negativos e a taxa de câmbio desfavorável têm sido fatores desafiadores, dificultando um repasse integral dos aumentos de preços aos produtores do Brasil. A soja é um produto essencial no agronegócio e as oscilações nos mercados internacionais têm impacto direto na economia brasileira. O CPEA vai continuar monitorando de perto essas tendências e fornecendo análises detalhadas para auxiliar os agentes do setor agrícola a tomarem decisões informadas diante dos desafios enfrentados no mercado da soja. E na prévia do desenvolvimento setorial de 2023, o Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, o Sindicações, aponta uma produção total de rações de 20,5 milhões de toneladas agora no primeiro trimestre do ano. O montante é inferior a 20,7 milhões de toneladas alcançadas no último trimestre do ano passado, que recuou 1,1%. De acordo com o Sindicações, o desempenho inferior se deve ao menor ritmo das cadeias produtivas de bovinos de corte e leite e à estabilidade na produção de suínos e frangos de corte. Para a projeção anual dos segmentos do setor de alimentação animal, num comparativo entre 2023 e 2022, o destaque deve continuar com o setor de cães e gatos, com a previsão de crescimento de quase 5%, sob forte influência do fator afetivo, psicológico dos tutores, dos donos dos animais. O setor de suínos e aquacultura deve crescer 4% para os suínos e quase 10% para a aquacultura, e podem manter ritmo de crescimento superior aos demais. Para o Sindicações, até o momento, a expectativa é de continuidade na baixa do preço dos insumos, uma vez que de janeiro para cá o farelo e o milho já baixaram 30% e 40%, respectivamente. A expectativa otimista é de avanço em 2023 da ordem de 2% na produção de alimentos para animais. E agora eu vou conversar com Matheus Itagiba. O Matheus Itagiba, ele é analista de mercado da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do estresse no mercado de grãos e como as proteções financeiras ajudam os produtores. Matheus Itagiba, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Toninho, graças a Deus. Bom dia a você e bom dia à nossa audiência. Pois é.
E quem não está bem são produtores de soja e principalmente milho. Tem muita gente batendo o joelho no chão, torcendo para os americanos terem problema na safra de soja, para ver se a coisa conserta aqui. A Argentina já ajudou o Brasil. Lá perderam muita soja, ajudou aqui. Agora estão esperando lá. Azar de um e sorte de outros, né? Perfeitamente. Vamos atualizar a questão dos Estados Unidos. Hoje, dia após dia, o mercado tem reagido com fortes oscilações, né, com muita volatilidade nos preços lá em Chicago, principalmente para a soja, né? E o milho também acompanha lá e reflete aos poucos aqui na Bolsa Brasileira. Né? Cada dia que passa, os mapas climáticos para as próximas semanas, se eles melhoram ou pioram, as oscilações são muito brutais, né? E aí o produtor fica bastante apreensivo para ver o que acontece, né? Porque os prêmios também não estão bons, mesmo com as altas, né, que aconteceram na semana passada, depois que se concretizaram mais de 40 dias de seca lá no cinturão agrícola americano, onde é produzido, né, a maior parte do milho e soja do país. Então, hoje o produtor brasileiro ele fica nessa encruzilhada, né? Como é que faz? Lá, se chover demais, as coisas pioram por aqui, e se não chover também, mas depois piorar, como é que faz? Trava agora, não trava? Então, os produtores eles estão realmente com essa pulgona atrás da orelha, né, Toninho? E agora tem o pessoal do milho, né? Tem gente aí que plantou milho e não plantou pouco, plantou muito, na expectativa das coisas explodirem, e realmente explodiu, mas explodiu de um outro jeito. Tem gente que já colheu milho aí e vai colher agora, que não paga o custo de produção. Pelo contrário, tem gente também rindo até aqui, produtor de milho. Sabe por quê? Porque ele correu atrás daquilo que a gente falava e que muita gente me criticou. Quem foi lá para setembro, outubro e travou o milho naquela época, está sorridente, está feliz da vida. Sabe por quê? Porque travou o milho a 90, 95 reais. Hoje o milho está 50, 55. Isso em São Paulo, porque aqui está mais barato. Quer dizer, ganhou, né? Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu, Toninho. Foi uma excelente oportunidade, né, de travar o milho, ou pelo menos de fazer a proteção financeira. Como que acontece isso? Lá desde setembro, outubro, novembro de 2022, nós recomendamos fazer esse seguro, né, nas proteções financeiras, que é um instrumento muito interessante que existe na Bolsa de Valores. Nós conseguimos comprar o direito, né, de vender o milho a determinado patamar. Então, quando o milho estava lá em São Paulo, nos patamares de 91, 94 reais, nós conseguimos travar esse milho a 85, 80 reais e conseguimos pegar toda essa queda que aconteceu até os 55 reais. Então, a um custo de, por exemplo, 3 a 4 reais por saca, muitos produtores conseguiram obter prêmios de 20 a 25 reais por saca, né, com uma saída antecipada, garantindo o dinheiro no bolso e ajudando, né, nas contas, no financeiro da produção dele. Então, é uma excelente ferramenta que a gente precisa utilizar no momento correto, né, muito ajudado nesses momentos de euforia, tanto para cima quanto para baixo, né, já que quando o mercado cai demais, existe a possibilidade de acontecer uma alta e a gente faz esse hedge, né, que é a chamada proteção financeira, o hedge. A gente posiciona o cliente no sentido de maior risco para ele. Qual que é o risco que aconteça o preço do ativo se ele tiver o milho na mão? Que ele caia e ele não consiga vender a esse determinado patamar. Então, a gente posiciona ele no lado da queda e rentabiliza a queda do ativo. Se ele já vendeu o milho, precisar vender, né, para cobrir as obrigações, qual que é o risco que ele tem? Que o milho suba. Então, a gente posiciona ele no sentido de rentabilizar essas sacas com a alta do milho. Matheus, se eu estiver errado, você me corrige, sem problema nenhum. Quem travou o milho lá em setembro, outubro, a 85 reais, travou 85, teve que pagar, gastou R$ 3,50 por saca. Então, você travou 85, R$ 3,50, já baixou para R$ 81,50, certo? Você teve que pagar R$ 3,50 por saca. Aí, o milho despencou, de 81 ele caiu para 50. Opa, eu estou ganhando R$ 31,50 por saca. Aquele que não travou está sendo obrigado a vender por 50. Quem travou está vendendo a 81,50, está recebendo 81,50. É assim que funciona a coisa. E eu cansei, bati, falei, expliquei.
assim é o boi, assim é a soja, assim é o milho. Aí um dia chegaram e falaram, pelo amor de Deus, para de falar nesse trem que você está enchendo. Está aí o resultado. Quem aplicou, ganhou. E o Matheus chegou aqui agora para mim e falou assim, rapaz, lá no escritório está assim de produtor rural. Agora é tarde. Agora muita gente aprendeu. Tem que travar. Se não travar, dança. Porque nós temos risco climático e nós temos mercado, nós temos dólar. Se der uma bagunçada, você afunda. Do mesmo jeito que você pode subir também. Então trava, que você fica tranquilo. Pronto, você não perde. Perfeito. E o custo ele é muito acessível, né, para fazer esse tipo de trava. Você não desembolsa um capital exorbitante que vai fazer diferença de fato no longo prazo do seu negócio, né? No final das contas, de R$ 3 a R$ 4 por saca. Para pegar uma variação de R$ 20, R$ 25, é muito vantajoso. Não tem claro como. Que é. Você gasta 3 e pega 25? Exatamente. Então, no longo prazo, quando a gente posiciona essas questões no momento certo, né, da forma correta, e é preciso ter profissionais para fazer isso, tá? Não é qualquer um que consegue fazer da maneira correta para conseguir ter uma probabilidade boa de retorno. Então, é um custo muito acessível, né? É um instrumento que tá aí para ser utilizado, basta que a gente busque, né, e a gente converse para a gente conseguir fazer esse tipo de proteção financeira. Eu vou até falar uma coisa aqui que pode... Muita gente, muito produtor usa assim, não, Deus vai me ajudar. Mas, rapaz, do jeito que está o mundo hoje, Deus está tão trabalhando tanto que tem hora que não dá para olhar para todo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte, que aí ele também ajuda. A nossa parte é o seguinte, você que vai plantar agora, porque agora é tarde, agora já passou, já foi. Nessa próxima safra, se você não quiser travar, mas pelo menos peça informação. Vai lá, conversa, bate um papo. Igual nós falamos aqui agora. Gasta 80, trava 80, 90, seja lá no seu valor que está, paga 3, 4 reais e você vai ganhar 20, 25, 30. É assim que funciona. Se você quiser mais informações, entre em contato com o pessoal da Pátria Agronegócio. O telefone é o 62 99574 9280. É o 9574 9280, ou então você entra lá no www.patria.agr de agricultura, agr.br. Bate um papo, conversa e pronto. E mata logo a coisa, né? Perfeito. Outra opção é o nosso Instagram, né, @PatriaAgronegócios. Nós estamos sempre dispostos a conversar, né, e resolver os problemas de forma personalizada para cada situação de cada cliente. É isso aí. Matheus, muito bom dia mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Toninho. Bom dia para a nossa audiência. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas, mas nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.